sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, um nome que é maior que todo nome. Seja exaltado nessa manhã, Senhor, através das nossas vidas. Seja exaltado, seja exaltado. Declara, Senhor, seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, exaltado. Mais uma vez, seja exaltado. Seja exaltado teu nome, Senhor. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo teu nome, louvo teu nome, um nome que está sobre todo nome. É por isso que eu vim nesta manhã, Senhor, para louvar a Ti. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, um nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado. Cante, igreja, é para o Senhor. Seja exaltado. Mais uma vez, louve o Senhor. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em ti. Teu nome é o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Faça dessa música sua oração. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado,
morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, e a cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada e agora brilha, e a cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. A igreja, só pra te Aleluia. Obrigado, Senhor, porque tu nos resgatou, Senhor. Nós que outrora estávamos no lamaçal, estávamos nas trevas, mas a tua forte mão nos trouxe, Senhor, para ti. Nos trouxe, Senhor, com a tua graça e a tua misericórdia. Hoje nós vivemos, mas vivemos para a tua glória, Senhor. Por isso queremos levantar, Senhor, as nossas mãos a ti. Queremos abrir, Senhor, os nossos lábios e declarar tua grandeza, dizer que tu é maravilhoso, dizer que tu és grande, dizer que tu és poderoso e grandes coisas tem feito nas nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, siga orando ao Senhor, buscando ao Senhor. Se coloque diante da presença de Deus. Quero levantar a ti minhas mãos. Maravilhoso Jesus, miraculoso Senhor, nesse
nós declaramos que o Senhor é poderoso, que Ele é necessário, que Ele receba toda a glória, que Ele seja exaltado. E também nós faremos isso agora com as nossas contribuições, com as nossas ofertas, nossos dízimos, nossos recursos, que não é para nós, mas é para o Senhor, amém? Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida enquanto você está trazendo seus recursos aqui à frente. Te agradecer, graças dou, graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver, graças dou, graças dou. Coração, meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou. Senhor, muito obrigado pelos recursos aqui depositados, Senhor. Que esses recursos possam ser bem administrados e usados para a honra e glória do Teu nome e a expansão do Teu reino nesta nação. Porque esse é o propósito que estamos aqui, Senhor. Fazer o Teu nome conhecido para a Tua fama, Senhor. Não para a nossa fama, Senhor. Para a Tua glória e não para a nossa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Momento agora de palavra do Senhor. Você pode se sentar, tomar seu assento. Olá, meus irmãos, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Amém? Enquanto as nossas crianças vão estar saindo,
Eu queria dar as boas-vindas à mãe do Sidney que está aí. Miriam, seja muito bem-vinda. Eu sei que ela já tem visitado aqui, mas na minha presença, a primeira vez aqui como pastor, então sinta-se acolhida por nós, viu, Miriam? Seja muito bem-vinda. Mais alguma pessoa que nos visita? Hoje não, né? Amém? Tudo bem com vocês? Amém? Bom, dito isso, eu quero convidar você a abrir a Bíblia em 1 Pedro capítulo 2. A partir do versículo 18, hoje é a parte que nos cabe. Nós estamos aí nessa série de mensagem intitulada como Esperança Viva. Nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias onde muitos não queriam estar vivendo, mas apesar desses dias difíceis, como nós cantamos aqui, graças te dou, Senhor. Quantos de nós que estamos aqui poderíamos agradecer a Deus por esse dia que Ele preparou para nós no dia de hoje. A partir do versículo 18 até o verso 25, hoje é a nossa passagem. E ao término da leitura, eu queria orar e pedir a bênção do nosso Deus. Amém? Todos acharam? 1 Pedro 2, a partir do versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: Escravos, sujeite-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas os bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas, se vocês suportam sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano se encontrou em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Oremos ao Senhor. Pai, nós estamos gratos como cantamos aqui, Senhor. Não tem coisa melhor do que cultuar o Senhor. Que coisa tão preciosa. Obrigado pelo tempo que o Senhor separou para nós. Obrigado por essa comunidade tão amada, Senhor. Obrigado por cada filho que o Senhor trouxe aqui, aqueles também que não puderam vir. O Senhor sabe o porquê de todas as coisas. Nós te agradecemos porque o Senhor nos resgatou, como nós vamos ver aqui, Pai, durante essa mensagem. E o Senhor nos chamou para, Senhor Deus, servir-te na tua santa presença. Nós estamos aqui, Senhor, pedimos, fala conosco. Fala ao nosso coração, aquieta o nosso coração. Muitos de nós estamos cansados, sim, pelos afazeres, trabalhos, mas eu creio que a Tua palavra há de nos renovar, há de nos colocar de pé, nos fortalecer e nos enviar, Senhor Deus, com um propósito, anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Por isso me usa com poder e graça nesta manhã, Senhor Deus. Também as nossas irmãs que estão à sala ao lado, as professoras, para que possa ministrar, ó Deus, a vida das nossas crianças. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós vimos aqui a Tua graça sobre a vida delas, Senhor Deus. Continua abençoando, Pai, a cada pessoa que aqui está e aqueles que ainda entrarão por essa porta, Senhor Deus, para que eles saiam daqui mais parecidos com o Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, queridos? Ainda nós estamos numa sessão onde nós fomos chamados a manifestar aquilo que Deus fez em nós. Primeiro, a vida cristã, ela parte de indicativos. O que é isso? Aquilo que foi feito por nós. Nunca você vai ver na Bíblia, faça para ser. Não. A exortação para fazer é aqueles que já são. E nós já aprendemos lá no versículo 9 desse mesmo capítulo que nós somos aqui raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E qual é o propósito? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou da onde? Trevas, cegueira espiritual, morte espiritual, para a sua maravilhosa luz. Antes nós estávamos aprisionados nas trevas, e o mais estranho de tudo isso é que nós não queríamos sair de lá. Nós estávamos lá cegos no nosso pecado, mas Deus tirou as vendas dos nossos olhos
para que nós pudéssemos ver a imundão do nosso pecado, da maneira que nós estávamos tão corrompidos. Eu costumo pensar assim, quando alguém fala comigo assim, nossa, o mundo está cada vez mais estranho, né? Entregue ao pecado. Na verdade, desde Gênesis capítulo 3, quando o homem caiu, o mundo está desta maneira. Mas a diferença é que Deus tira as escamas dos teus olhos para que você veja isso. Até então você não percebia isso. Você estava compartilhando das mesmas coisas. Por isso que o seu coração, cada vez mais que você vai chegando perto do Senhor numa intimidade, você vai ficando mais afligido, tanto com a sua própria natureza pecaminosa, quanto aquilo que está acontecendo no mundo. E Ele nos chamou então para esse relacionamento social. Na semana passada nós falamos da relação entre nós com as autoridades, que nós devemos se sujeitar às autoridades. Hoje aqui nós vamos falar dos escravos. Por isso ele vai começar o versículo 18, exortando aqui, dizendo: escravos, sujeite-se cada um aos senhores com todo respeito, não apenas os bons e amáveis, mas também aos maus. Então a ideia aqui de servos, primeiro, essa palavra grega aqui, é oiketai, tá bom? Não é escravos, somente escravos que nós já conhecemos, né, nos nossos tempos, que ficavam ali em senzalas, onde eles eram vendidos, onde eles eram maltratados. Mas os escravos nesse tempo, principalmente nesse contexto aqui, ele tem um viés de um empregado doméstico, né? Era um empregado doméstico. O servo doméstico aqui não era apenas trabalhadores despreparados. Olha só a qualidade desses escravos que haviam naquele tempo. Muitos deles eram administradores, supervisores, profissionais preparados para atuar em diversas áreas como medicina, enfermagem, professores, músicos e artesãos. Essa é a qualidade dos escravos naquele tempo. Muitos escravos eram muito qualificados. No Antigo Testamento, quando o povo entrava para invadir uma terra e assaltava e levava escravos com eles deixavam os mais velhos, os coxos, aquelas pessoas que não tinham nenhuma qualificação, mas eles levavam aquele que tinha alguma virtude para que eles pudessem servir como propósito. Levava as mulheres para serem as suas escravas, mas os homens para que pudessem trabalhar. Nós já conhecemos a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eram meninos totalmente inteligentes, eram tementes a Deus sim, mas eram homens qualificados, meninos qualificados. Nesse tempo os escravos também eram escravos qualificados. A ordem aqui que ele vai dizer, sujeite-se, na verdade, para nós está como um imperativo, mas no original fica como um particípio. O que é isso? É uma espécie de verbo subordinado ao verbo principal. Então esse sujeite, ele está subordinado ao que está no versículo 13. Se você voltar, eu quero lembrar você qual que é a ordem principal desse texto que nós estamos lendo. Versículo 13, por causa de quem? Do Senhor. Sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens. Então a ideia de que nós devemos se sujeitar como escravos é a mesma ideia do versículo 13, que diz lá, por causa do Senhor. Por causa do Senhor, sujeite-se às autoridades. Por causa do Senhor, sujeite-se aos seus senhores. Está dentro dessa mesma ideia. A ideia aqui do texto para nós, mais uma vez, é a boa conduta, o bom testemunho. Lembra que os cristãos estavam sendo acusados de serem malfeitores, e ele fala que maneira que nós vamos refutar aqueles que falam mal de nós? Não tentando se defender verbalmente, mas sendo exemplo no meio daqueles que vos acusam. Para quê? Para que eles observem as obras de vocês e glorifiquem a Deus no dia da visitação. A vida cristã é uma vida visível, sim ou não? Amém? Tudo que nós somos vai refletir nas nossas obras. Podemos falar de fato que nós somos cristãos, mas as nossas obras vão mostrar se aquilo é uma realidade de fato. Então nós percebemos que é algo visível, e é por causa do Senhor então que nós devemos fazer isso. Se você ainda for para o versículo 17, o contexto imediato está dizendo lá, tratem a todos com devido respeito, que é a ideia de tratar todos com honra. Lembra que ele falou para nós tratarmos todos com devido respeito, amar os nossos irmãos, temer a Deus e honrar o rei. Na minha versão está como devido respeito na NVI, mas se você pegar outras versões vai falar honre a todos. E a mesma coisa que faz ali com o rei, não há acepção de pessoas. Nós devemos honrar tanto as autoridades quanto uma pessoa que não tem nenhuma qualificação aos nossos olhos. Todos são servos de Deus, todos são imagem e semelhança de Deus. E aí nós tememos somente a um, a quem? A Deus. E os nossos irmãos em Cristo, nós
os amamos, que é o amor fraternal que nós passamos. Então, nessa ideia de honrar, ele fala que nós devemos se sujeitar cada um aos seus senhores. Essa orientação aqui ela é dada na Bíblia de nós honrarmos os nossos senhores. E é claro que hoje, no contexto onde nós vivemos, nós não temos nenhum escravo aqui, amém? Talvez você use a expressão, nossa, eu trabalho como escravo, né? Trabalho como pobre para comer como rico, né? Então você ali está na sua fábrica se sujeitando, tirando aqui aos autônomos, né? Você é um autônomo, mas você ainda está debaixo de uma autoridade governamental. Todos nós estamos debaixo de uma autoridade. E a ideia aqui, nós vamos lá para Efésios no capítulo 6, nós vamos ver que essa ordem é muito comum de nós nos sujeitarmos aos nossos patrões. Efésios 6, versículo 5. Efésios 6, 5, nós vamos ler alguns textos aqui no começo, só para nós basearmos isso, e aí nós vamos entrar na mensagem. Efésios 6, capítulo 6, versículo 5 diz assim: quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Obedeça aos seus senhores terrenos com respeito e temor. Então nós vemos que essa exortação ela é comum, aquele tempo era muito comum ter escravos, e aí nós vamos aprender isso. Colossenses 3, versículo 22 ainda. Colossenses 3, 22 vai dizer assim: escravos, obedeçam em tudo os seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Então isso Colossenses 3, 22, ele fala não somente quando eles estiverem observando vocês. Sabe aquela ideia que você está no trabalho assim, e o chefe não está perto, aí você faz de qualquer jeito. Aí chega o chefe, você, né, faz no famoso cacunim, né? Faz a famosa checagem. Por quê? Porque o chefe chegou agora. Não sei se é assim aqui em Iga, né? Pelo menos nas empresas que eu trabalhei, no Iaquim, parece que não tem tantos chefes presentes, né? É onde o pessoal mais deita e rola. Já vi casos de pessoas que levavam uísque para tomar de noite. Não aconteceu nunca isso aqui em Iga, né? Jogava truco. Olha aí, ó. Meu Deus, tem nenhum crente aí não, né? Meio não. Então você percebe que quando não está uma autoridade perto, nós temos ainda assim, não somente autoridade, mas qualquer coisa, né? Nós nos privamos de fazer coisas erradas, principalmente quando estamos em público ou quando alguém nos observa. Mas ele fala ali, olha, quando eles não estão observando, com sinceridade de coração, como vocês temem ao Senhor. Lembra que a nossa vida é na presença de Deus, nós somos esse sacerdócio santo. Deus não está presente somente aqui, mas se eu voltar para minha casa, Ele está lá. Se eu estiver cumprindo o meu papel na sociedade como cidadão, Ele está lá. Se eu for para o meu trabalho, Ele está lá. Toda a nossa vida é na presença de Deus, não somente quando nos estão observando. Tito capítulo 2, versículo 9. Mais uma exortação aqui do apóstolo Paulo ao jovem Tito, jovem pastor Tito. Tito capítulo 2, versículo 9. Diz assim: quanto aos servos, sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam para não serem respondões. Então você percebe que poderia haver uma revelação por parte dos cristãos, mesmo sendo crentes. Porque nós já aprendemos na passagem anterior que nós somos livres em Cristo, mas que nós não devemos usar a nossa liberdade para pecar. E poderia acontecer naquele tempo de que agora eu sou livre em Cristo, não tem nenhum senhor sobre a minha vida. O que eu faço? Ninguém manda em mim mais. Ninguém tem nada a ver com isso. Ele fala assim, para não serem respondões. Naquele Império Romano existia milhares de trabalhadores escravos naquele tempo. E aqueles homens poderiam se rebelar, irmãos. Naquele contexto, o trabalho mais duro de escravo era aqueles que trabalhavam em minas de minério, extraindo material bruto. Esse era o serviço mais duro. Os outros serviços de escravos muitas vezes eram melhor tratados que pessoas que não tinham escravo. Eles pegavam senhores muito bons, que eles eram considerados praticamente da família desses senhores, ao ponto de eles terem assim tanto respeito dos seus senhores, que eles delegavam a educação dos seus filhos a esses homens,
que não era comum naquele tempo você dar o seu filho para ser educado por qualquer pessoa, mas havia escravos desse gabarito naquele meio. E aí tinha escravos também que ele poderia, né, era muito difícil naquele tempo ele comprar a sua própria liberdade, porque era muito caro, e alguns até conquistavam essa liberdade, ou seus senhores davam para ele o direito de eles saírem. E eles eram tão acolhidos naquele tempo, alguns deles, que eles abriam mão para ficar escravo daquele senhor, porque ele falou, sou muito bem tratado, eu estou como se fosse em família. Uau! E aí é muito, né? Quem não gostaria de estar num ambiente onde você é bem tratado? Você não faz muita força para isso. Um ambiente onde você é muito recebido. Você está numa empresa que o chefe é uma maravilha, o salário é bom, os companheiros de trabalho, uau, parecem que fazem parte da sua família. Você trabalha, nossa, ou às vezes não, o salário não é tão bom assim, mas o ambiente é bom de trabalho, aquele ambiente tranquilo, sabe? E aí você permanece ali. Mas a ideia aqui, se você voltar ao versículo 18, olha só o que ele vai dizer ali. Que não só apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. É aqui que a coisa pega para o nosso lado. Porque aos bons e amáveis, até eu quero. Nós não temos dificuldade nenhuma para isso. Mas ele fala aqui que há também os maus. Você já encarou algum chefe que pega ali no seu pé, no tornozelo ali, o dia inteiro ali? Oi! Nunca, né? Aquele chefe carniça que ele fica no seu pé e você faz e você pode fazer, né? Ou senão aquele líder. Quantos casos, queridos, é triste falar isso, sabe? Mas quantos casos nós vemos brasileiros e até outros estrangeiros que têm a oportunidade de ganhar um cargo aqui, honrar, mas eles se sentem maior que outros e quer passar por cima de todo mundo. Quem nunca trabalhou num ambiente desse, onde você entra, irmão, você não quer ficar ali. Ou senão você está ali contando as horas para sair. Naquele tempo, provavelmente, havia bons senhores, sim, porque ele fala não somente aos bons, mas também aos maus, que nós devemos fazer isso. Então, nós sabemos que havia, sim, senhores maus, assim como nós sabemos que há maus patrões nos dias de hoje. E talvez, queridos, eu vou fazer um contraponto aqui, talvez Deus te dê a oportunidade de você ser um autônomo, até mesmo um chefe que precise contratar empregados. A pergunta é que espécie de chefe que você vai ser também. Você pode confundir as coisas e não ser um bom patrão, mas ser um mau patrão. Mas a ideia aqui para aqueles que estão servindo esses senhores é que eles honrem os seus senhores. Por quê? O versículo 19 vai nos dizer o porquê. O motivo dessa submissão. Versículo 19, porque é louvável que por motivo de consciência para com quem? Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Porque é louvável por motivo de consciência com quem? Com Deus. Então, o argumento aqui é, por causa do Senhor, se sujeite às autoridades constituídas. Por causa do Senhor, se submeta a esse patrão. Então, você percebe que a nossa autoridade máxima não é essa que está aqui embaixo. Mas nós submetemos por causa dessa autoridade aqui. E é por causa do Senhor que nós devemos fazer isso, porque é louvável, porque ainda ele vai falar no versículo 20, olha só o que ele vai explicar para nós. Porque é louvável que por motivo de sua consciência, pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? E olha só o que ele vai dizer ali, mas se vocês suportam sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de quem? De Deus. Ele vai falar algo lógico aqui para nós, queridos. Que vantagem há se você está sendo punido por merecer? Essa é o que ele está dizendo em outras palavras. Não tem louvor nenhum. Se você chegasse no irmão em Cristo hoje, ou no pastor da igreja, ou qualquer liderança, e falasse, estou sofrendo no trabalho. Aí alguém perguntasse para você, por quê? O que está acontecendo? Ah, cara, eu não estou produzindo legal, eu não trabalho direito, estão chamando minha atenção, pastor, estão me perseguindo. Não tem louvor nenhum nisso, porque você está sofrendo o castigo merecido. E aí ele fala, não tem louvor nenhum, mas não é esse sofrimento que é louvável diante de Deus. Sabe qual que é o sofrimento louvável diante de Deus? É quando você, acima de tudo, tenta agradá-lo, e mesmo assim vem o sofrimento. Isso é louvável diante de Deus, porque não há nenhuma vantagem de você sofrer porque está merecendo. Né? Seria injusto se nós castigássemos os nossos filhos sem eles fazerem nada, e ele olhasse para nós e falasse assim, por que você está me castigando? Não, só me deu vontade de te castigar. Então, seria injusto isso. Mas se ele aprontasse e nós os disciplinássemos e ele olhasse para nós,
Por que você está me castigando? Fala, porque você fez isso, isso e isso. Então não é louvor nenhum nisso. É isso que ele quer dizer para nós no versículo 20, ele explica isso. Porque qual que é a ideia aqui que é louvável a Deus? É por suportar em fazer o bem que é louvável a Deus. Quando você busca, acima de tudo, agradar o Senhor e mesmo assim há um sofrimento, há uma perseguição, isso sim agrada a Deus, porque é por causa de quem que você está sofrendo? Do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 17, abra lá comigo. Olha o que vai dizer ali a respeito de nós atribuirmos aqueles que fazem mal contra nós. Romanos 12, 17. Romanos 12, 17 diz assim: não retribuam a ninguém o mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Todos aqui podem incluir os nossos chefes, patrões, esposos, filhos, aos olhos de todos. Porque nós não devemos retribuir o mal com o mal. 1 Tessalonicenses 5,15. Olha o que a Bíblia vai nos exortar aqui. 1 Tessalonicenses 5,15, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. A pergunta que não quer calar. Nós temos dificuldade de ser bom com aquele que é bom conosco? Sim ou não? Dificuldade de ser bom com aqueles que são bons conosco? Nenhuma. E agora retribuir com bondade aqueles que praticam o mal contra nós. Já. Eu também. Nós temos essa inclinação de pagar com o outro aquilo que recebemos. Mas por causa do Senhor, Ele diz que nós não devemos fazer isso. Por isso que essa exortação não retribui o mal com o mal. E aí ele vai dizer, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos, uns para com os outros. Ele estava tratando do relacionamento de comunidade, mas ele expande isso para com todos. Para com todos aqui não é só no âmbito cristão, não é somente entre nós, mas para com todos. E aí ele vai dizer o porquê que nós devemos agir assim. E aí ele vai falar no versículo 21, se você voltar lá. Olha só o nosso chamado como cristão aqui, tem a ver com a nossa identidade, a maneira que nós tratamos os outros. Olha só o que vai dizer no versículo 21. Para isso vocês foram, pois também quem sofreu? Cristo sofreu no lugar de quem? Deixando exemplo para que sigam seus passos. A ideia de seguir o passo de Jesus aqui é que nós devemos suportar como Cristo também suportou. E diz que Cristo, ele sofreu, em outras palavras, ao ler esse texto, injustamente. Porque Cristo, ele sofreu por causa de quem ali? No lugar de quem? No nosso lugar. Deixando-vos exemplo para que sigam os seus passos. A ideia do cristão para seguir os passos de Jesus aqui é suportar o sofrimento. O sofrimento vai vir sobre a sua vida, mas nós somos chamados aqui para fazer o quê? Suportar o sofrimento. No Novo Testamento vai afirmar que cristãos aqui podiam esperar ser tratados injustamente. Eu vou ler 2 textos com você, anote aí para nós ganharmos tempo. João capítulo 15, versículo 20 vai dizer assim: lembre-se das palavras que eu disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. O Senhor Jesus disse isso lá em João 15, 20, na parte A. Nenhum escravo é maior do que seu senhor. Se esse senhor, que é o Senhor dos senhores, sofreu, ele está dizendo aqui, eles vão perseguir vocês também. Atos capítulo 14, versículo 23, vai dizer algo semelhante. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Ele fala aqui que é necessário. E sabe qual é a palavra que ele vai usar ali em Atos 14, 22? Ele vai dizer, fortalecendo os seus discípulos e encorajando. A palavra de Cristo ali em Atos era para que eles fossem encorajados e fortalecidos. Aí você espera logo uma palavra, né, de concílio, ó, vai sair tudo bem, não vai acontecer nada não. Ele fala assim, não, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de quem? De Deus.
E para você ver que nós já aprendemos isso. Ele disse que nós somos essa nação santa, sacerdócio real. No capítulo 1 nós já estudamos que ele nos separou para ele, somos eleitos de Deus, qual a nossa herança não está aqui, mas diz lá também que ele está colocando a nossa fé à prova. Assim como Ourives levava aquele material bruto no fogo para tirar as suas impurezas, a perseguição na nossa vida tem um sentido pedagógico. É nos fortalecer a fé. Amém? É nos momentos mais difíceis da vida, Deus não isenta o culpado. Esses homens, esses escravos, as autoridades poderiam perseguir os cristãos. Deus não vai isentar o culpado, mas Deus, da sua soberania e graça, Ele pega esses instrumentos, esses objetos para forjar a nossa fé. É isso que Ele está fazendo conosco aqui. Por causa de Cristo, Ele fala que nós devemos passar por muitas tribulações. Versículo 21, volte lá. E aí ele vai dizer aqui por que nós somos chamados para sofrer então. Versículo 21. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplos para que sigam os seus passos. O Senhor Jesus já disse uma vez, lá em Mateus 16, 24, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você quiser me acompanhar, você vai ter que seguir os meus passos, tomar a sua cruz sobre si e me seguir. Certa feita ali o Senhor Jesus também encorajando seus discípulos, lá em João capítulo 15, 18, diz, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Sabe por que o mundo nos odeia? E aí poderia ser a perseguição por parte desses senhores e os seus escravos? Porque nós não somos do mundo. Deus nos tirou daqui, Ele está mudando o nosso caráter. E via de regra, a luz incomoda as trevas. A luz incomoda as trevas. Quer você incomodar sem fazer muita coisa verbalmente? É você começar a se assemelhar a Cristo no seu ambiente. Se você estiver no seu trabalho e quiser cumprir de maneira a regra, fazer como se fosse para Deus de fato, aquilo incomoda. Porque quando você resolve fazer o que é o certo, você expõe o que é errado. Sabia disso? Resolva no seu trabalho cumprir as regras ao pé da letra. Se tiver uma meia dúzia ao seu redor que não está fazendo, eles vão fazer de tudo para te prejudicar. Sabe por quê? Porque você está expondo aquelas pessoas. Não somente, você não está indo lá denunciar para o chefe, fulano lá não está fazendo, viu? Não é nada disso. É somente você cumprir o que lhe é devido, você acaba expondo. Os cristãos foram chamados, sim, para ser livres, mas eles eram escravos do Senhor. E poderia acontecer naquele ponto também, não somente a ser perseguido por causa dos senhores, mas como havia escravos, tanto convertidos quanto não convertidos, eles poderiam se submeter de maneira plena, não somente quando seus senhores estavam perto, mas também quando eles não estavam, eles poderiam também ganhar a inimizade não somente dos seus senhores, mas também dos escravos que não haviam se convertido. Já aconteceu isso com você no seu serviço? De você querer fazer o que é certo e ainda mesmo assim as pessoas se levantarem contra você? Isso muitas vezes é muito comum no trabalho onde nós estamos. Mas o que nós vamos fazer aqui? Nós já aprendemos que nós não podemos nos vingar. Deus já levantou autoridades para que punisse aqueles que praticam o mal, como nós aprendemos, e honrar aqueles que praticam o quê? O bem. Mas ele falou que nós devemos ser chamados aqui para seguir os passos do Senhor Jesus, versículo 22. Olha só o que o Senhor Jesus, como que ele agiu no meio da perseguição, suportando. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua. Tiago já disse que se a gente não tropeça nos lábios, nós somos perfeitos. Se tem uma coisa que nos faz pecar entre tantas, é a nossa língua. É terrível. Terrível. Nós falamos, depois pensamos, né? Falei, hein? Nossa. Quantas vezes, queridos, né? Nós, como homens, mulheres, não ferimos os nossos cônjuges falando. E aí você vai lá, poxa vida, desculpa, eu falei o que eu não devia ter falado. Quantas vezes nós não falamos, depois vem na nossa mente. A língua ela é rápida para fazer isso. A pessoa que não peca com a língua, ela é perfeita. E aí ele diz aqui que Jesus era este homem. Ele fala que nenhum pecado, nenhum engano foi encontrado em sua boca. E as pessoas analisavam Jesus de cima para baixo, tentando encontrar algo nele para o acusar. Os fariseus, os mestres da lei tentaram.
E aí a única maneira de encaminhar o Senhor Jesus era levantando calúnias e mentiras. Por quê? Porque ele era esse homem perfeito. A primeira citação que ele faz aqui, Pedro, é de Isaías, que está lá em Isaías 53:9, ao falar do Senhor Jesus. E aí você vai ver uma série de citações do Antigo Testamento por Pedro. Em Isaías 53:9 ele vai dizer assim: foi-lhe dado um túmulo entre os ímpios e como ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Então você percebe que ali o Senhor Jesus, na profecia, já havia dito sobre ele que ele não seria essa pessoa que pecaria com os lábios. Porque ao pecar com os lábios, a não pecar com os lábios, somente uma pessoa perfeita pode fazer isso. Talvez você fale para mim que você ande na linha, mas a sua maneira de falar, as coisas que saem dos seus lábios denunciam quem você é de fato. Eu poderia usar nos nossos dias hoje a rede social. Né? Quantos de nós não vamos para a rede social e despejamos lá, depois temos que remover a mensagem de lá? Porque muitas vezes nós fazemos o quê? Falamos sem pensar. Lucas capítulo 23, versículo 41, quando Jesus ele foi crucificado entre os criminosos, olha só o que disse um desses criminosos ali. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas olha o que um daqueles bandidos falou a respeito de Cristo. Mas este homem não cometeu nenhum mal. É isso que acontece com uma pessoa quando ela enxerga o seu pecado e se volta para Cristo. É olhar para si próprio e falar assim: eu estou sofrendo porque eu mereço sofrer. Isso é arrependimento. Mas ele olha para Cristo e fala: esse homem não. Porque havia um bandido ali que estava provocando o Senhor Jesus. Você não é aquele que salvou a muitos, salve a nós mesmos. Né? Tire-nos da cruz, em outras palavras. Um estava ali somente olhando o seu benefício, enquanto o outro, o Espírito Santo revela o seu coração, dizendo assim: nós estamos pendurados nessa cruz aqui. Sabe por quê? Porque a gente merece. Mas este homem, Cristo, não. A atitude de Cristo aqui, ao ser maltratado, no versículo 23, ainda ele vai dizer, versículo 23, quando insultado não revitava, quando sofria não fazia ameaças. Então você percebe que Jesus ele era insultado, mas qual era a atitude de Jesus ali? Versículo 23, não revidava, e quando sofria não fazia ameaças. Então Jesus ele não pecava com os lábios. E aí ele fala aqui que Jesus ele era insultado, mas em outras palavras ele não pagava com a mesma moeda. E quando Jesus sofria, ele ainda diz que não ameaçava. Mas olha só a atitude de Jesus aqui. Diz que ele entregava aqueles que julgavam com justiça. E alguns insultos que o Senhor Jesus sofreu aqui. Se você ler depois com calma, Mateus 26 vai falar que cuspiram no Senhor Jesus. E ele foi esbofeteado. No capítulo 27 de Mateus, ali vai dizer que ele foi colocado uma coroa de espinhos em sua cabeça. E batiam na sua cabeça com uma vara. Sabe o que eles diziam ali? Com uma venda nos olhos e batendo na sua cabeça com uma vara. Em outras palavras, você não conhece todas as coisas? Profetiza agora quem foi que bateu na sua cabeça. Eles estavam provocando Jesus, colocando aquela coroa de espinho na sua cabeça e aquele manto para dizer que ele era um rei. Mas era um rei que não merecia a sua glória. Tanto que eles, para tirar uma chacota, eles colocaram lá na madeira, dizendo que ele era o rei dos judeus. Era uma profecia. E sabe o que aquele povo falou naquele tempo? Ele não pode ser o nosso rei. E ali estava o rei dos judeus. Ali estava o rei de todas as nações sendo rejeitado. Mas ele fala o quê? Ele não fazia ameaças. Ele poderia, com uma simples ordem, fulminar todo mundo. Com uma simples ordem, ameaçasse e cumprisse aquela ameaça, porque ele tinha direito, mas ele fala que ele não fez isso. A atitude de Jesus na parte B fala que ele entregava aquele que julga com justiça. Deus é justo, sim ou não? Então Jesus aqui encomenda a Deus ao justo juiz, a sua própria vida. Então você percebe que a atitude de Jesus aqui, o que ele quer nos ensinar a seguir os seus passos, é suportar isso. É suportar a injustiça. Mas qual é a nossa atitude, pastor? Porque muitas vezes não é fácil mesmo. Você está cumprindo o que é certo no seu trabalho e mesmo assim a injustiça vir sobre você. Qual é a atitude que nós devemos ter aqui? Somente suportar de boca calada? Não, é que nós devemos levar essas denúncias ao lugar certo, que é o trono da glória de Deus.
é colocar diante do Senhor, que é o justo juiz. Ele sim julgará com justiça. E a ideia aqui não é assim, sei lá no seu trabalho e a pessoa azucrinando você e você orando lá, Deus, manda um raio agora. Manda, Senhor. Exerce a sua justiça sobre esse lugar. Não, irmão. Entregar é, Senhor, o Senhor conhece todas as coisas. O próprio Senhor Jesus, ao entregar para aquele que julga com justiça, as palavras do Senhor é, Senhor, perdoa. Por quê? Porque eles não sabem o que fazem. Entregar ao Senhor. É o ato de misericórdia, de entender que aquelas pessoas que fazem esse tipo de coisa é porque elas não sabem o que estão fazendo. Mas nós em Cristo, nós já sabemos quem somos, sim ou não, amém? Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para fazer o quê? A fim de proclamar aquele que nos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Então Cristo suportou, quando vir a injustiça sobre a mim e sobre a sua vida, queridos, você tem um justo juiz. Por que isso é importante? Porque poderia acontecer desses homens aqui estarem cumprindo o seu chamado, mas já estavam por um fio, por isso que Pedro escreve, olha, não se revelem em outras palavras contra esses senhores. Porque ele já diz que a autoridade foi constituída por Deus para punir aqueles que praticam o mal e honrar aqueles que praticam bem. Mas poderia acontecer também, assim como acontece nos nossos dias, dessas autoridades humanas aqui não cumprirem o seu papel. Já ouviu falar sobre isso? Receber suborno? Fazer vista grossa? Isso aqui poderia acontecer naqueles dias, porque muitos senhores eram senhores que tinham muito dinheiro e as autoridades simplesmente poderiam ignorar aquele sofrimento desses escravos. Mas não tem jeito, queridos. Essas autoridades terrenas, por mais que elas não exerçam a justiça que Deus delegou a elas, desse justo juiz não passará. Ele punirá todas as coisas. Por isso, qual é o nosso papel, queridos? É entregar aquele que julga com justiça. Mas mais do que um exemplo aqui, Pedro quer nos lembrar mais uma vez, porque ele não só quer falar que nós viemos suportar e entregar, mas ele quer dar um combustível para nós na vida cristã. Por isso que no versículo 24 ele vai dizer que Jesus é muito mais do que um exemplo. Ele vai dizer no versículo 24, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Esse versículo aqui está em Isaías, queridos, 53:5, eu queria que você abrisse comigo. Ele está citando Isaías de novo, como se ele dissesse àqueles homens, vocês conhecem as Escrituras. E o que ele quer trazer aqui, essa argumentação. Isaías 53, versículo 5. Isaías 53:5 diz assim, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos curados. E curados aqui não é saúde somente, porque pessoas pegam isso aqui, ele curou as nossas feridas. Nós somos curados, agora nunca mais vai ficar doente? Não. Você vai ficar doente. O seu corpo vai desfalecendo, as ruguinhas vão aparecendo. Por quê? Porque ainda nós vivemos nessa natureza caída. Mas um dia receberemos novos corpos, amém? Mas nós fomos curados, a ideia aqui, dos nossos pecados. Ele perdoou, ele levou os nossos pecados no madeiro, quando você vai ir, Pedro. E a ideia de madeiro ali é, maldito é todo aquele que foi pendurado no madeiro. Deus se fez carne para se fazer maldito no nosso lugar, para receber os pecados, receber a punição que os nossos pecados merecem. Então ele quer mostrar para nós aqui mais uma vez que aquele que poderia nos punir de fato, não puniu. Ele tomou as nossas dores, ele se colocou no nosso lugar e ele suportou esse sofrimento por nossa culpa. E aí agora aqui ele vai nos mostrar que Cristo é esse homem que veio aqui, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Aí o versículo 24 ele vai falar o propósito disso. Versículo 24, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Em Cristo nós temos uma nova vida, amém? Então não é somente o pecado assim, nos livrou da condenação, e eu já falei sobre isso, que seria algo maravilhoso.
de você estar para sofrer uma penalidade máxima e alguém for lá e comprar você, pagar no seu lugar, mesmo você não merecendo. Mas a ideia aqui é que nós morrêssemos para o pecado e vivêssemos para quem? Para a justiça. Você estava preso no pecado, não somente debaixo de condenação, mas também vivendo de maneira pecaminosa. Mas agora ele te tira desta condenação e não somente isso, ele te coloca num reino onde você pode agir com justiça. E a ideia aqui é justamente isso, morrer para o pecado é morrer para o domínio do pecado. A ideia de morrer aqui para o pecado, queridos, é que o pecado não domina mais vocês. Eles eram escravos, sim, daqueles homens, e aqueles homens, aqueles maus, poderiam sim dominá-los, mas ele fala, vocês são novas criaturas, em outras palavras, e os pecados já não dominarão vocês. Agora vocês podem exercer, sim, a liberdade em Cristo, mas não para o pecado. Mas para o quê? Para fazer aquilo que agrada o coração de Deus, amém? Nós somos livres em Deus. E isso era importante naquele tempo, esse povo entender, queridos. Por quê? Esse povo poderia ser escravo, mas em Cristo eles eram livres. Eles poderiam não ter nenhum reconhecimento, porque o escravo daquele tempo não tinha nenhum reconhecimento, mas em Cristo eles eram herdeiros. Então você começa a perceber que nós vamos aprender aqui com tudo isso, que a sua identidade em Cristo transcende a sua identidade terrena. A maneira que Deus te vê em Cristo hoje excede a maneira de que qualquer pessoa no mundo pode olhar você. E isso era importante para aqueles escravos, isso é importante para mim e para você. Será que a maneira que as pessoas nos tratam hoje, isso nos identifica, isso mostra quem de fato nós somos? Será que o pago, o salário que eles nos dão no mundo, isso coloca de fato o valor pelo qual Cristo pagou por nós? Se ele já disse que nós somos o que nós somos, e se ele diz que nós somos o que nós somos, amém? Você crê nisso? E esse era o combustível desse povo. Eles poderiam sim não receber, sei lá, um prato de comida ou um salário digno do seu trabalho, até mesmo um reconhecimento, mas ele está dizendo para nós que todo o reconhecimento que você precisa ter, você já tem em Cristo Jesus. E isso é libertador, queridos. Isso é libertador para que você exerça a sua fé cristã no seu trabalho. Quando eu falo sobre isso, eu tenho muito cuidado em falar sobre isso, porque nós somos livres, nós não estamos vivendo no tempo da escravidão. E se você estiver sofrendo um maltrato no trabalho, você pode sim procurar os seus direitos no sentido, sair de lá sem arrumar atrito com ninguém. Você não precisa se revelar. Você não está contente naquele trabalho, procure outro. Saia com dignidade, mas a ideia é que não se revele. Aqueles homens ali, eles não tinham a oportunidade de fazer isso. Aqueles homens ali, se eles escapassem, eles poderiam ser presos e até mortos. Os seus senhores tinham direito sobre eles. Mas nós temos uma liberdade hoje, e louvado seja Deus por isso, de que se você não está contente no trabalho, você pode sim procurar outro trabalho, mas isso não nos dá o direito de se revelar lá, amém? Ah, não, mas se o chefe fazer isso, agora eu vou abandonar a linha e vou sair andando, largar as peças aqui, e não estou nem aí. Eu sou crente, mas não sou bobo. Já ouviu isso? Não, queridos, cumpra com o seu trabalho. Não está feliz naquele trabalho? Procure outro. Cumpra o aviso prévio, se for possível, lá. Né? Tem um limite de tempo, mas não se revele. Porque a maneira que você se revela tem a ver com aquilo que você é e não com aquilo que as pessoas fazem com você. Por isso que Cristo não revidava. Por isso que Cristo não foi encontrado nada na sua boca. Não é por aquilo que vinha de fora, mas por aquilo que Ele era. E isso tem a ver conosco. Quando nós nos revelamos, não é por aquilo que fazem conosco, é por aquilo que nós somos em Cristo, amém? Então, isso é muito confortador, porque se nós formos viver daquilo que falam sobre nós, da maneira que nós tratamos, queridos, nós só vamos nos assemelhar com aquelas pessoas que não conhecem a Cristo. Mas hoje nós somos novas criaturas, eis que as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Olha lá o que diz Romanos, capítulo 6, versículo 11 a 14. A respeito de nós abandonarmos essa natureza. Romanos 6, do versículo 11 ao 14. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões.
nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de... Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aí, e Romanos, assim, é uma das cartas que eu amo. Se Deus der a graça de a gente entrar nessa carta aqui, ela vai nos esmagar muito ainda. Vai nos esmagar muito. Porque ele falou que ali Cristo já havia feito tudo e o evangelho da graça, uau, e agora a gente pode viver de qualquer maneira? Não. Aí ele fala aqui, olha, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E aí ele fala aqui no versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Aqueles homens eram escravos e eles poderiam ser dominados pelos seus senhores, entre aspas, mas eles eram livres para dizer não para o pecado, e sim para a justiça de Deus. Essa é a nossa liberdade em Cristo Jesus. Queridos, já para pensar o quão abençoador você pode ser no reino de Deus, nesta cidade, se cada irmão que aqui entrou e professa a sua fé em Jesus Cristo, entrasse naquele ambiente de trabalho, por mais difícil que seja, falava assim, hoje fulano vai ver Jesus aqui. Ah, não, hoje Senhor, me amarra, mas eu não vou me sujeitar, porque não tem nada a ver com a gente, queridos. Por isso que aqueles que olham para você e acusem você falsamente, nós já aprendemos na passagem anterior que eles sejam silenciados por isso. Eles podem te acusar, mas ao olhar para a sua vida, queridos, não tem argumento. Não estou dizendo perfeição. Alguém pode chegar na nossa vida um dia e falar, olha, pô, não gostei da maneira que você falou, você foi grosso comigo. E talvez a gente, na hora de se expressar, foi mesmo, mas a gente pode, sim, como um bom cristão, falar assim, olha, desculpa, me perdoa, eu não percebi. Ou se você percebeu também, não tem um problema, vai lá e se arrependa e faça isso. Isso transforma vidas. Não tem um convite mais eficaz da nossa vida para levar o evangelho afora que o nosso próprio testemunho. E como é bom nós falarmos isso no contexto de Japão, porque nós passamos horas e horas dentro de empresa. Hoje eu sou caminhoneiro, né? Tenho essa, entre aspas, liberdade, mas eu tenho responsabilidade de dar um bom testemunho com o serviço. Mas quantos de nós aqui, quantos de vocês que aqui estão não passam 12 horas dentro de uma empresa, 2 turnos alterados, estresse, problema, dívida para pagar, problemas com o filho, saúde, pressão no trabalho. E se nós não vigiarmos o nosso coração, nós podemos entrar por esse caminho de mau testemunho. E aí nós mancharmos o nome de Cristo, que as falsas acusações elas podem vir sobre a nossa vida, ela pode vir sobre a sua, pode vir sobre a minha, mas como nós vamos rebater isso? Não é falando, queridos. Não é nós colocarmos versículos na rede social. Você pode fazer isso, é seu, você usa para a glória de Deus. Mas as pessoas estão mais interessadas na maneira que nós estamos vivendo. E mais do que as pessoas, Deus está interessado porque diz que Ele colocou um Espírito Santo em nós que não nos faz mais escravo do pecado, mas nós agora somos escravos do Senhor, amém? Nós fomos sarados, nós fomos regenerados para uma nova vida em Cristo Jesus. E aí ele vai completar no versículo 25, se você voltar lá, a respeito da nossa identidade. Olha só o que ele vai dizer. Qual era o nosso estado e agora o nosso estado em Cristo Jesus? Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas? Nós éramos como ovelhas desgarradas. Mais uma vez Isaías aqui. E sabe qual que é o título que Cristo recebe em Isaías 53? Quem lembra? O servo sofredor. Ele pega Jesus lá de Isaías 53, qual ele recebe o título de o servo sofredor, e muitos rabinos daquele tempo achavam que o servo sofredor, sabe quem era? Israel. Eles achavam que é Israel que sofria, porque os inimigos vinham e eles eram oprimidos, falavam, nós somos o servo sofredor. Não, o servo sofredor era Cristo. Aí ele pega Jesus lá de Isaías 53 para mostrar que ele de fato sofreu, para que nós não sofrêssemos aquilo que merecíamos sofrer. Ele nos libertou de uma escravidão, qual esses homens aqui poderiam glorificar a Deus, que é a escravidão do pecado. E nós estávamos sujeitos a essa escravidão, estávamos lambuzados lá. Mas Ele nos tirou dali. Ele fala aqui na expressão que nós éramos como ovelhas desgarradas.
aquela ideia da ovelha sem pastor. E entre alguns animais, a ovelha é um dos animais que não consegue caminhar sozinho. Ela come erva daninha, ela está sujeita ao ataque de animais ferozes. Essa era a nossa condição antes de Cristo. Uma ovelha separada, uma ovelha vulnerável. Mas o versículo 25 na parte B diz: mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Antes nós estávamos perdidos no nosso pecado, mas agora nos voltamos para Cristo. Ele é o nosso pastor. Ele fala aqui que ele é o bispo de nossas almas. E a ideia de pastor aqui, queridos, é aquele cuidado mesmo que um pastor tem pelas suas ovelhas naquele tempo e até hoje no Oriente Médio, né, nos lugares mais extremos. Eles praticamente nem dormem, fazem vigília na noite para que os lobos não ataquem essas ovelhas. E aí nós podemos ver aqui até um reverb de Salmos 23 que diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos... Falta alguma coisa para você? A ideia é que de nada sentirei falta. Ele é o pastor que conhece toda a necessidade nossa. Inclusive o nosso sofrimento, sabia disso? Toda a nossa necessidade. E ele supre as nossas carências. E ainda ele vai usar uma expressão aqui de bispo, e a ideia de bispo aqui é guardião. Então ele é tanto o nosso pastor que nos guia, nos livra do mal, nos dá a condição ali de caminhar por águas tranquilas, ter uma boa pastagem, mas ele diz também que ele é o nosso bispo e guardião. Isso é muito interessante. É aquele que nos guarda em momentos difíceis da vida. Nós estamos sendo guiados por esse pastor. E obviamente aqui que Pedro escrevendo, ele está querendo remeter à mente que aquele que nos escolheu, que é o nosso pastor, ele nos guiará por esses pastos tranquilos. Mas se você abrir lá em Salmos 23, no capítulo 4, eu queria terminar com esse versículo, só para não nos tirar a responsabilidade. Salmo 23, 4. Olha o que ele vai dizer lá, muito conhecido. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ele não está dizendo que a gente não vai passar pelo vale da sombra da morte, ok? Ele está dizendo ainda que nós vamos passar momentos difíceis. Mas sabe o que nos consola aqui, segundo o Salmo? É a presença dele. Lembra que nós começamos a carta e ele disse que aos que estão dispersos, aquele povo não estava na Terra Santa, que representava a presença de Deus. Eles estavam dispersos por causa da perseguição. E aí ele fala, em outras palavras, não tem problema onde quer que você esteja. Agora Cristo é a pedra viva, vocês são as pedras que estão sendo edificadas, casa espiritual, o qual o Senhor habita no vosso meio. Vocês podem ser escravos, vocês podem estar fora da Terra Santa, mas Deus habita no meio de vocês. Não importa onde você esteja no seu trabalho, não importa em que lugar Deus te inseriu, ou qual o contexto que tem se levantado ao seu redor. Eu quero dizer, lembrar você algo que você está cansado de saber. Deus está com você naquele local, amém? Ele é o seu pastor, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque eu não vou passar por dificuldade, não. Porque Ele está comigo. A vara dele nos consola. Nós somos consolados por esse nosso bom pastor. E eu queria terminar com duas aplicações aqui para nós. Por causa do Senhor, nós somos chamados, queridos, para se submeter aos nossos patrões. Por causa do Senhor. Mas qual é o critério para tudo isso? Porque se eu falar submissão, você tem que ter um critério. Até onde vai essa submissão? Porque o seu chefe pode muito bem falar para você um dia assim, olha, agora você vai começar a trabalhar muito, e eu quero que você esqueça essa questão de igreja e evangelho. E aí? Vale submeter a esse chefe, sim ou não? Mais a Deus do que aos homens. Mas quando a submissão é somente em relação ao nosso trabalho e não afeta a nossa vida cristã, nós estamos obrigados a cumprir por causa de quem? Por causa do Senhor. Não somente aos bons, mas também aos maus. Como empregados, nós somos chamados para dar um bom testemunho. E o bom testemunho não tem a ver com aqueles que fazem algo para nós,
mas tem a ver com aquilo que nós somos em Jesus Cristo, amém? Novas criaturas. Como filhos obedientes, nós somos chamados para seguir os passos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós somos esses filhos obedientes, lembra o conceito de imitação ao Pai? Ele é o nosso modelo. Ele, de fato, foi o que sofreu injustamente, não por causa de um pecado que ele cometeu, mas por causa de nós. Ele, de fato, sofreu. E talvez, queridos, muitos de nós que aqui estamos, ou aqueles que ouvem a gravação, pode sofrer no trabalho, e não é por causa de Cristo. É por causa da desobediência, por causa de uma pessoa que se rebelou, ou por causa de que você não quer cumprir aquilo que o chefe está dizendo. Eu acho que hoje é dia de voltar ao Senhor, se isso está acontecendo na sua vida. Talvez, se você analisar a sua vida, pensar assim, poxa, no trabalho de verdade eu não tenho dado um bom testemunho. Não há muita diferença entre eu e aqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Mas, Senhor, muda a minha história hoje. Faz com que eu possa, naquele trabalho, mostrar quem Tu és de verdade. Mesmo que eles me acusem, Senhor Deus, guarda os meus lábios para que eu não me revele. Tu és o Senhor é o justo juiz. O Senhor conhece as nossas aflições. Eu queria convidar você nessa manhã a refletir como tem sido a sua vida nos negócios, no trabalho. Se você é um patrão, como você tem tratado os seus empregados, os seus clientes, como você tem demonstrado Cristo em sua vida. Se você é um empregado, as pessoas têm visto Jesus em você. E se você tem sofrido injustamente no seu trabalho, talvez não seja o patrão, talvez seja uma pessoa que está do seu lado que nem chefe é. Mas fale o seu coração hoje, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Me faz suportar, Senhor Deus. Quem sabe o Senhor não quer usar até a sua vida para isso, para que você leve esse amor de Cristo. Se você tem essa pessoa em mente, traz ela em oração agora. Traz um ambiente de trabalho, talvez você não tenha problema nenhum, mas o ambiente onde você trabalha é um ambiente hostil. É um ambiente onde um quer passar rasteira no outro. Ore por essas pessoas que têm se levantado lá, para que Deus tenha misericórdia. Quem sabe Deus também não quer usar a sua vida como instrumento dele. Eu quero orar por este momento.